Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Vocês estão cansados? Se coloque de pé, então, em nome de Jesus. Vocês vão acordar o André, gente. Vocês. Amém? Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Você que quiser, nós estamos tendo escola bíblica dominical. Às 8:45 até 10 horas. Domingo que vem, se você quiser vir, Deus vai falar muito ao seu coração. Amém? Ou não amém? Abre aí Mateus capítulo 18, versículo de número 15. Eu preguei Mateus 18, 21 ao 35. Preguei Mateus 18, versículo 1 ao versículo 14. E agora eu quero pregar Mateus 18, versículo de número 15. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Que fique claro que as coisas que eu citar aqui não são indiretas, tá bom? São diretas. Amém? Mateus 18, versículo 15 diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Eu quero que você me ajude orando, pedindo ao Senhor que possa falar aos nossos corações através dessa palavra. Deus, muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estarmos na sua casa. Pai, é muito bom vir aos domingos, prestar o nosso culto ao Senhor. É muito bom deixar os nossos afazeres, enfrentar o nosso cansaço, as nossas adversidades e dedicar o nosso tempo a Ti. Pai, nós sabemos que já Te adoramos, já ofertamos, mas precisamos de ouvir a Tua voz através da Sua palavra. Pai, a Tua palavra é viva, eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e a Tua palavra, Deus, ela tem poder para ir e alcançar o mais profundo do nosso coração. Pai, o meu desejo com essa palavra não é aparecer, não é transmitir uma palavra difícil para exortar a vida de alguém, apenas por exortar, mas o meu desejo com essa palavra, Pai, é que sejamos desafiados a crescermos em amor. É necessário, Deus, que essa maturidade descrita na Sua palavra, ela possa invadir os nossos corações, e eu peço ao Senhor que no nome de Jesus, usa minha vida, Pai, assim como o Senhor falou comigo e tem falado através desse capítulo, que a Tua igreja possa ouvir a Tua voz. Eu dependo, Deus, da Sua graça, eu dependo da Sua bondade, meu Pai, para transmitir a voz do Senhor. A minha oração, Pai, é que os corações estejam receptivos para ouvirmos a Sua voz.
Pai, que no nome de Jesus o Senhor nos transforme numa igreja madura, numa igreja santa, numa igreja fiel, numa igreja que te ama e está disposta a viver, Deus, para glorificar o teu santo nome. Ensina-nos, Deus, a ouvir a sua voz. Organiza, Deus, esse esboço na minha mente, e que em nome de Jesus a tua glória, Pai, resplandeça neste lugar, e as vidas que aqui estão sejam edificadas pelo Senhor. É isso que eu oro em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse capítulo de Mateus 18 é um capítulo que Deus tem falado muito comigo, muito. Já li o livro de Mateus e reli várias vezes, mas nunca me senti tão atraído para esse capítulo como eu tenho sido atraído nesses dias. Porque nós precisamos de crescer em amor, e crescer em amor é um desafio. Eu tenho falado isso. Não pense que quem está aqui falando para crescer em amor é aquele que é o exemplo maior de amor. O exemplo maior de amor é Jesus, e nós estamos imitando a Jesus para conseguirmos amar uns aos outros. E pensa numa coisa que Jesus tem me desafiado, e acredito que desafiado vocês: é viver em comunhão, é amar o irmão, é amar essa pessoa que está do seu lado, ou está atrás, ou na sua frente. E pensa em algo desafiador: é amar os nossos irmãos. Porque cada um aqui é de um modelo, cada um é de uma educação, cada um aqui tem um temperamento, mas ainda assim nós precisamos de amar ao Senhor e também amar uns aos outros. No versículo 15, Jesus está ensinando como nos comportarmos quando um irmão peca contra nós. Irmãos, isso é a Bíblia, isso é a verdade, isso não é contos de fadas, de carochinhas, de desenhos. Irmãos, isso é realidade. Existe possibilidade desse irmão maravilhoso e bem arrumado que está do seu lado te fazer raiva. Existe possibilidade do irmão que está do seu lado pecar contra você. Existe possibilidade desse irmão que convive com você, lidera a sua célula, vai na célula com você, ele pecar contra você. Só que muitas pessoas não estão preparadas para isso. Existe possibilidade do pastor Everton, do pastor Marcel e de qualquer pessoa aqui na igreja pecar contra você. E nós precisamos de ter maturidade para lidarmos com o pecado dos nossos irmãos. Não é para você passar a mão na cabeça do irmão e falar assim: ah, coitadinho, é um pecador. Não, mas nós precisamos de saber lidar com o pecado do nosso irmão. Só que Jesus é tão perfeito que no versículo 15 ele vai ensinar a tratar o pecado do irmão. Porque talvez tratar o pecado do irmão é uma coisa gostosa, é uma coisa mais fácil, afinal de contas, quem pecou foi o irmão. Mas antes de tratar o pecado do irmão, se você olhar no início do capítulo 18, Jesus vai falar sobre humildade. Precisamos de ser humildes. Se você não for humilde como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus, e você também não vai conseguir tratar o pecado do seu irmão. Porque se você é soberbo, orgulhoso, na hora de tratar o pecado do irmão, você vai pisar no irmão, porque você vai ver no irmão uma oportunidade de se promover. Então Jesus já está falando: meu irmão, toma cuidado, quando tratar o pecado do irmão, primeiro, seja humilde. A segunda coisa que a gente pode observar no decorrer do texto, é que ele está mostrando, Jesus está mostrando, ai de quem se escandalizar de você, por causa do seu comportamento. É melhor que você amarre
mó de azenha que o texto está falando, ou uma pedra de moinho no pescoço e se lance no mar. Por quê? Os escândalos virão, e ele pode vir de você. Essa pessoa que está do seu lado pode causar escândalo para você e também para o evangelho. Só que Jesus está ensinando a cortar o mal pela raiz. Se tratando de pecado, é melhor chegar sem um braço no céu, é melhor chegar cego no céu, do que chegar com o corpo todo completo e talvez sarado no inferno. Mas antes de tratar o pecado do irmão, Jesus está falando assim: irmão, baixa a bola que você também pode ter pecado. Baixa a bola que você também pode causar escândalo. E é melhor que você não cause escândalo. E uma outra coisa que a gente pode ver é o cuidado do bom pastor pela ovelha. Ele vai deixar as 99 e vai atrás de uma. Então nós podemos entender que para tratarmos o pecado dos nossos irmãos, devemos entender esse cuidado de Deus. Que o desejo de Deus não é perder nenhum dos irmãos. O desejo de Deus não é perder nenhum dos irmãos. Por mais insignificante que ele seja para você, para Jesus ele não é insignificante. Por mais inútil que alguém seja para você, ou que você se sinta, para Jesus você não é insignificante. Porque se Jesus morreu na cruz do Calvário no seu lugar, é porque existe um propósito e um amor dele para com a sua vida. Amém? Então, antes de nós começarmos no versículo 15, eu preciso falar um pouquinho desse crescei em amor. Existe um amor mundano, existe um amor secular, que nos leva a entendermos que amar é deixar a pessoa como ela está. Amar é respeitar. Então cada um faz o que quer da sua vida, e a gente se ama e a gente vive bem. Só que o amor bíblico e o amor verdadeiro, ele não é assim. Eu tenho percebido ao longo da vida, dos relacionamentos, um pouquinho das redes sociais, quer viver bem com alguém, é só ficar elogiando a pessoa. Você elogia, elogia, elogia e vai tudo bem. Só que isso é enganar a pessoa. Porque quem é esse homem, quem é essa mulher que só merece elogios? E por outro lado, quer entrar em atrito com pessoas, é a hora que você começa a corrigir, é a hora que você começa a exortar, é a hora que você começa a colocar, como a Tatiele gosta de falar, quando a gente coloca os pratos na mesa e começa a apontar as dificuldades, os problemas, aí os atritos começam a surgir. Mas o amor verdadeiro é esse amor que, ainda que seja necessário exortar, corrigir, isso é o amor responsável, é o amor bíblico. Logicamente que deve ser feito com graça, misericórdia, bondade, mansidão, mas correção é um sinal de amor. Se o seu pai, se a sua mãe, se o seu marido, a sua esposa, o seu pastor, seu líder de célula, e se o Senhor tem te corrigido, é porque há amor nisso. Hebreus 12:6 vai dizer que Deus corrige o filho que ama, ao qual Ele quer bem. Se queremos crescer e se queremos amar as pessoas, nós precisaremos de corrigir uns aos outros. Nós precisaremos de repreender uns aos outros. Nós precisaremos de exortar uns aos outros. Ou você está pensando que amar um irmão é ver ele caminhando para a beira de um precipício e deixar ele cair? O amor verdadeiro é você falar, ainda que ele não vá gostar, ainda que ele não vá me entender, ainda que ele não vai aceitar, mas eu vou falar para ele, irmão, se você der mais um passo, você vai cair no precipício. Isso é amar. O texto de Provérbios 27, versículo 6 vai dizer: quem fere por amor demonstra lealdade,
mas falsos são os beijos do inimigo. Então guarde isso. Normalmente as pessoas não gostam de exortação. Irmãos, eu não gosto de exortação. Elisângela vive me exortando lá em casa e eu falo: Deus, me ajuda, porque é muito ruim ser exortado. Mas exortação é dar a alguém a oportunidade da pessoa mudar. A exortação dá a oportunidade da pessoa trocar o caminho. A exortação dá a oportunidade da pessoa se arrepender. Então, exorte com amor. Ame exortando. Ah, pastor, então agora eu vou sair exortando todo mundo. Não. Começa olhando para si mesmo. Começa a olhar para as suas falhas, para os seus pecados, para os seus erros. Mas entenda, se você ama alguém, você precisa de exortar. Se esse irmão que está do seu lado está andando por caminhos tortuosos, você precisa amar ele o suficiente para dizer para ele: esse caminho não agrada ao Senhor, esse caminho não vai chegar ao céu, e você precisa mudar de vida. Agora, com graça, com amor. Pastor, me exortaram, não tiveram amor, não tiveram graça. Eu sempre falo isso. A pergunta é: a exortação tem sentido? Se a exortação tem sentido, abraça ela, domina ela no peito e segue a sua vida, e dá uma resposta para essa exortação. Porque ainda que você não goste de ser exortado, você está tendo a oportunidade de crescer. Então, sabendo dessas coisas, nós vamos entrar no versículo 15, que diz assim: se o teu irmão pecar contra ti. Irmãos, a gente fala tanto desse contexto familiar como igreja, mas essa palavra irmãos, ela é muito simples para nós. Nós precisamos de viver verdadeiramente como irmãos. O que nos faz diferentes de uma associação, de um clube, de uma comunidade qualquer, é exatamente esse fato: somos irmãos. E se somos irmãos é porque temos um pai. É importante eu e você saber se somos ou não irmãos, porque se somos irmãos, somos filhos do mesmo pai. E o texto vai dizer em João capítulo 1 versículo 12: contudo aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Igreja, a partir do momento que você entra por essas portas, ouve a palavra, nasce de novo, entende que Jesus é o Salvador da sua vida, você passa a fazer parte da família de Deus, você passa a se tornar filho de Deus, e automaticamente você se torna irmão de Jesus Cristo, e também irmão dos nossos irmãos. Nós somos uma família. Talvez isso não está claro no seu coração, mas precisa se tornar uma verdade. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós fomos adotados, nós não recebemos espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de filhos, de adoção, que clama: Abba, Pai. Nós somos irmãos, nós somos filhos. Só que eu e você precisamos entender que ser irmão não é só descer as águas do batismo. Ser irmão não é só frequentar a igreja. Ser irmão não é só vir aos cultos ou na escola dominical ou fazer algo para o Senhor. Ser irmão é ser filho de Deus. Ser irmão é ser nascido de novo. É descer as águas do batismo, e não apenas descer as águas do batismo, mas é verdadeiramente ser uma pessoa regenerada pelo Senhor Jesus, uma pessoa justificada, uma pessoa que vive em santificação, e uma pessoa que aguarda ansiosamente a vinda do Senhor.
precisa estar claro no meu e no seu coração se eu sou irmão ou não. Precisa estar claro que os irmãos estão indo a caminho do céu. E se você não é um irmão, se você não está indo a caminho do céu, você é apenas um frequentador da igreja, você é apenas um simpatizante, você é apenas alguém que acha legal estar aqui. Igreja, eu não posso deixar você ser condenado consciente. Eu não posso deixar você ser condenado, quer dizer, inconsciente. Você não pode vir aqui e voltar para sua casa, você não pode vir aqui e ouvir uma palavra, você não pode vir aqui cantar um hino e voltar para casa do mesmo jeito. Você precisa entender que o céu é uma verdade e o céu é para aqueles que nasceram de novo. Não adianta você aprender as doutrinas da Bíblia, não adianta você manejar bem as Escrituras, se você não foi alcançado pelo Senhor e você não é um irmão. Porque talvez você até sabe das coisas, as doutrinas, as bases da fé, as doutrinas da graça, mas você precisa verdadeiramente conhecer Jesus. Existem pessoas aqui dentro que ainda não desceram as águas do batismo. Aí você vai falar comigo assim: pastor, eu não me sinto preparado, eu não estou aqui para forçar você a descer as águas sem ter nascido de novo, amém? Mas eu preciso que você saiba que um dos requisitos é quem crê e for batizado será salvo. Quando você não desce as águas do batismo, você está dizendo: se Jesus vier, eu não sou irmão, eu vou na igreja. Eu não desci as águas do batismo ainda, e a pergunta que eu faria é: por quê? Porque o requisito para descer as águas do batismo é lícito se creres de todo o coração. Será que você vem apenas na igreja ou você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração? Aí você vai falar: pastor, mas eu não tenho tomado a ceia do Senhor. Irmãos, a ceia do Senhor é para aqueles que aguardam ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Você está declarando através da ceia: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus volta, Jesus vem me buscar. Mas talvez você não está tomando a ceia por causa de algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Entenda, Jesus te perdoou. Jesus te perdoou, Jesus te deu uma chance, Jesus te comprou na cruz do Calvário, e você precisa entender que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Jesus pode te santificar, irmão. Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar a sua vida. Mas eu preciso te alertar que talvez você não é um irmão. Vem aos cultos, mas não é um irmão. Até frequenta a igreja e é fiel na frequência, mas pode não ser um irmão. Se nós olharmos, quando Jesus vai trazer esse ensinamento, Ele vai falar também no Sermão do Monte: se você levar uma oferta até o altar, e você perceber, e você souber que um irmão tem algo contra você, você deixa a sua oferta, vai lá, reconcilia com ele, depois você traz a sua oferta. Vejamos que no Sermão do Monte, você vai atrás do irmão que tem algo contra você, mas nessa parte do sermão, você vai atrás de alguém que pecou contra você, e indo atrás desse irmão, você vai fazer o primeiro passo. Qual que é? Repreenda-o no particular. Irmãos, Deus me ensinou tanto nesse texto. Imagina que o Ferute pecou contra mim. A primeira coisa que nós fazemos, ou que a igreja faz, é compartilhar com alguém. É ir atrás de alguém e dizer: nossa, Ferute aprontou comigo. Normalmente a última pessoa que fica sabendo é a pessoa que pecou contra nós. Só que eu, olhando para o texto, o primeiro passo que precisa de ser tomado é: procura o irmão e repreende ele no particular.
Tem gente que já vai direto no pastor. Resolve, pastor. Não, aqui procura o irmão. Sabe o que nós precisamos de ter para procurar o irmão? Maturidade. Para conversar, falar: pastor, você pecou contra mim. Você pode me explicar? Você pode me falar se eu entendi? A palavra que você falou é aquela mesmo? O tom de voz que você usou foi esse mesmo? O que você digitou no WhatsApp, eu li que você estava brigando comigo, mas você estava brigando mesmo? Lembrando que existirá a possibilidade de falar: eu briguei com você. E aí vocês vão ter que se acertar da mesma forma. Mas pode ser que o irmão não estava brigando, e você imaginou na sua mente que o irmão tem algo contra você, porque ele cochichou no ouvido do outro, que ele fez isso. A pergunta é: quem te falou isso? Aí, talvez o Ferute pecou contra mim, eu vou na Mina e falo: Mina, Ferute pecou contra mim. Aí a Mina vai falar: é verdade, contra mim também, ele é desses, ele é raça ruim. Aí já tem mais uma pessoa, e a Mina fala para o Querosene, para a Lenice e para o Guilherme, e daqui uns dias o Ferute a igreja está totalmente contaminada contra o Ferute. Imagina se eu vou no Ferute. Estou pelando, né, Ferute? Você é um menino tão especial, estava com saudade dele, andou uns dias meio devagar aí, mas está bem, né? Irmãos, a igreja às vezes vai contaminar. Por quê? Porque eu não tive maturidade de chegar a Mateus, me explica o que está acontecendo. Aí, o texto também está ensinando que eu vou procurar meu irmão, e se eu vou procurar meu irmão, é melhor o quê? Não guardar mágoa em um local reservado em meu coração. Tem gente que não procura, tem gente que não fala, mas guarda. Aí está guardadinho aqui no meu coração. Aí o Ferute aprontou, eu sigo a minha vida, eu vou tratando, vou fazendo, mas está guardado. Aí o Ferute apronta de novo, está guardado. Aí vem alguém e apronta, normalmente essa pessoa explode com o Ferute, explode com a Natália, explode com o pastor, cheio de coisas mal resolvidas, cheio de possíveis mágoas, e também mágoas que estão armazenadas no coração. Então, quando um irmão pecar contra você, irmãos, resolve isso de uma vez. Chega no irmão e fala assim: Gabriel, você pecou contra mim, eu estou disposto a te ouvir, eu estou disposto a resolver essa situação. Não fica guardando mágoa não, alimentando coisas, pensando realmente, olha lá, só gosta de fulano, só gosta de ciclano, só faz isso. Procura o irmão, fala assim: irmão, por que você não me chama para sair? Eu estou doido para pagar um lanche para você, eu estou doido para fazer isso para você. Então chama. Irmãos, é muito mais fácil você procurar e falar assim: irmão, por que você não me dá atenção? Por que você não é meu amigo? Por que você não é isso? Por que você não é aquilo? E às vezes o irmão vai falar: irmão, eu não tenho muita intimidade com você, mas hoje vamos fazer um esforço. Sejamos uma igreja madura. Aí aqui também está falando: não se deve expor o irmão publicamente, repreende ele no particular. Uma outra coisa que talvez você faz, eu preciso te ensinar. Eu sou seu pastor, eu preciso te ensinar. Eu sou uma pessoa que quase não vê status de WhatsApp, então para mim não serve muito. Mas não publica no status do WhatsApp não, por favor. Se você está chateado comigo, manda no meu direct, manda no meu privado, fala assim: pastor, estou chateado com você, estou querendo te bater. Lógico que eu não vou passar lá: pastor, eu estou muito chateado com você, tem como você consertar isso? Porque se você bota no status, você está com sinais de imaturidade. As pessoas vão olhar e vão falar assim: não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí você vai postar no Facebook, tem gente que não tem nada a ver com a situação e vai ficar sabendo. Irmãos, roupa suja a gente lava aqui dentro. Se você estiver chateado com a liderança, com os pastores, com o líder de célula, resolve aqui dentro. Na internet, irmão, não é lugar da gente expor essas coisas. Tem que ser para nós: pastor, estou chateado. Josias, estou chateado. Cláudio, estou chateado. É mais fácil, manda um áudio, fala: irmão, eu estou triste, quero conversar com você, eu interpretei uma situação errada e eu preciso que você me ajude. Afinal de contas, somos irmãos. Não se deve procurar pessoas que vão inflamar a situação. Toma muito cuidado. Às vezes, tem gente, irmãos,
que é igual gasolina nesses negócios, tem gente que é igual álcool. A hora que você conta, inflama. Então, procure pessoas que vão te ajudar. Não chega, pastor, eu preciso que você ore para o fulano, que o fulano está fazendo. Não, Deus, Ele sabe todas as coisas. Você pode pedir uma oração para o seu líder de célula, para o seu amigo e falar assim: eu estou com uma situação, me ajuda a orar. Você não precisa expor o irmão que pecou contra você. A palavra está dizendo: procura o irmão. Só que quando você procura esse irmão, você tem que estar disposto a perder. Você tem que estar disposto a glorificar o nome do Senhor. Não é a intenção de humilhar ou de se vingar. Você procura com a intenção de ganhar o seu irmão. Todas as vezes que alguém pecar contra você, você tem que levar em consideração o contexto em que nós estamos trabalhando. Vai com a intenção assim: eu preciso ganhar essa pessoa, eu preciso de ter essa amizade de volta. Esse irmão falou isso e isso de mim, mas eu preciso ganhar ele, porque ele é precioso para o dono das 100 ovelhas. Tudo bem que a atitude dele não está uma atitude legal, tudo bem que a atitude dele não é uma atitude boa, mas eu estou indo disposto a exortar. E se ele falar que realmente ele pecou, eu estou disposto a perdoar o meu irmão. Igreja, tem que ser assim, sabe por quê? É muito mais cômodo você deixar para lá, é muito mais cômodo você deixar e essa mágoa ficar no seu coração, só que não é uma forma legal. Talvez é muito mais cômodo você excluir da convivência e pensar: esse não é compatível comigo, sai fora. E sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Você vai ficar sozinho. Porque em meio à convivência tem ferimentos, em meio à convivência tem erros, em meio à convivência tem falhas, e eu e você precisamos, se os nossos irmãos pecarem contra nós, ir até eles. Amém? Só que tem uma coisa, tem muito problema que é resolvido de primeira. Não sei se você já experimentou algo assim, mas coisa boa é quando você fala assim: Mateus, você pecou contra mim. E o Mateus fala assim: pastor, coça a cabeça, né? E fala assim: errei. Irmãos, é maravilhoso, porque ali você abraça, ali você ora, e ali a paz de Deus vem sobre o ambiente, e glória a Deus, vamos tocar o barco e vamos seguir. Mas existem situações também, e você precisa estar preparado para isso, que você vai procurar e a pessoa não vai receber. Aí é ruim. Irmãos, aí normalmente o que é que acontece com a igreja? A igreja desiste, fala assim: deixa para lá, eu cacei, fiz minha parte, não quis, então segue. Só que quando eu olho para o texto, Jesus está ensinando que se não for resolvido na primeira, a gente não pode parar por aí. A gente tem que continuar dando a esse irmão a oportunidade dele se arrepender. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 16, que se não te ouvir, você vai levar ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Presta atenção, você não vai levar 1 ou 2 barraqueiros, amém? E nem fofoqueiro. Você não vai levar 2 irmãos que vão botar fogo no negócio, se possível dar uma coça no irmão, não. Você vai levar 2 pessoas maduras, 2 pessoas apaziguadoras, que vão testemunhar diante da situação. E dependendo dessas 2 pessoas, quando você contar a situação, uma delas vai dizer assim: irmão, mas você não está viajando não? Não foi você que errou contra o irmão e você está querendo falar que o irmão errou contra você? Que às vezes a gente acha que a gente está certo, que a gente é o dono da verdade, mas na verdade quando a gente conta para outro, quem está errado é a gente. Aí você que vai ter que ir lá pedir perdão para o irmão por ter ido lá a primeira vez. Mas vamos dizer que o irmão não te recebeu, não aceitou, aí você vai, chama 2 pessoas, para quê? Para falar: irmão, às vezes você não me entendeu bem, eu te falei disso e disso e disso, eu estou chamando fulano e fulano aqui para mostrar que eu estou te pedindo perdão,
que eu estou te mostrando que você fez isso contra mim, mas na verdade você não está reconhecendo. Irmãos, preste atenção que isso acontece. Quando você chamou os dois, pode ser que a situação vai resolver, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Olha que bênção, olha que situação difícil que você tentou resolver sozinho, mas você não conseguiu. Você chamou duas pessoas maduras para te ajudarem, e o irmão reconheceu: realmente, irmãos, eu estou errado, eu falhei, eu quero ajuda, eu quero mudança, eu quero transformação, eu tenho algumas fraquezas, mas na verdade eu errei. Mas tem um problema, pode acontecer de você ir sozinho e não dar certo, você chamar duas pessoas e não dar certo. Aí o que você tem que fazer? Aí você recorre à igreja, você recorre à liderança, aí você chama o pastor Marcel. Irmãos, aí pode chamar o pastor Evo também, depende do você vai querer resolver rápido ou devagar. Irmãos, aí você chama o pastor Evo e o pastor Marcel, e a gente vai lá. Se for rápido, você já chama o pastor Marcel, se for devagar, você me chama. Aí a gente vai chegar lá e você vai expor a situação. Pastor, é isso, isso e isso, estou conversando com o Mateus e está seguindo assim, assim, assim. Aí o Mateus tem a oportunidade de se arrepender. Fala: não, peraí, colocou o pastor na situação, então já está em conhecimento da igreja. Aí o pastor vai falar: Mateus, mas a questão cristã, a sua atitude não está glorificando o nome do Senhor, então você precisa se arrepender. Irmãos, pode ser que o irmão vai falar assim: glória a Deus, não precisava ter chegado onde chegou, mas eu reconheço o meu erro, estou disposto, irmão, a te pedir perdão. A gente vai seguir a caminhada, e te peço porque não era para ter chegado até aqui, mas infelizmente chegou, e vocês vão seguir, e o nome de Deus vai ser glorificado. Irmãos, até aqui está claro para a igreja que a intenção que a gente tem é resolver o problema. Desentender, a gente vai desentender. Deixar de, preste atenção nisso, deixar de te cumprimentar vai acontecer, irmãos. Eu preciso te ensinar isso. Tem dia, irmão, que a gente está com problema, tem dia que a gente está devagar, entendeu? Tem dia que a gente acorda, mas não acordou ainda, está com sono. Aí a gente não falou oi. O irmão vai falar assim: nossa, o irmão está revoltado comigo porque ele não falou oi. Gente, me ajude. Eu preciso que você entenda isso, me ajude. Parece engraçado, mas é sério, porque lá no coraçãozinho fica assim: ah lá, está com raiva de mim, é isso, é aquilo. Não, eu e você precisamos entender que tem dia, irmão, que a maré não está para peixe. Tem dia que o cara está nervoso, está chateado com a esposa, com o marido, com o filho, está com problema financeiro. Aí se você entrar, irmãos, você vai ter que resolver depois. Então, tenha sabedoria com as pessoas. Tem vezes que nós vamos precisar de ser maduros, entender o irmão, que às vezes o irmão está com luta, o irmão está com problema, e por isso ele agiu dessa forma. Mas é melhor você chegar onde? No irmão. Fala assim: irmão, poxa vida, hein? Você nem me cumprimentou, está chateado comigo? Aí você vai falar, ou então você mesmo vai cumprimentar, falar: boa noite, tudo bem? Aqui ó, estou aqui. Facilita também, não deixa Satanás entrar não, e fala assim: quer saber, não me cumprimentou, eu também não cumprimento. Amém? Que não seja assim. Mas irmãos, o grande problema que vai exigir mais maturidade é quando a igreja entra e o cara nega do mesmo jeito. Uma pessoa exortou, chamou as testemunhas e exortaram, a igreja entrou e exortou, e a pessoa ainda assim não escutou, que é o versículo 17: se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como gentio e publicano. O que Jesus está ensinando aqui é que se uma pessoa pecar contra nós e nós exortarmos no particular,
depois nós exortarmos com 2 testemunhas, e de nós exortarmos através da liderança da igreja, e ainda assim essa pessoa falasse, não, eu não reconheço o meu erro, é verdade, mas eu não pequei, eu não estou disposto a me arrepender, a gente vai considerar essa pessoa gentio ou publicano. O que isso quer dizer? Que ela é fora da aliança, que essa pessoa não conhece o Senhor. Em palavras fáceis de você entender, que essa pessoa não é crente, que essa pessoa não é irmã e não é irmão. Preste atenção nisso. Tem que ficar claro no meu e no seu coração isso. Não adianta nós querermos usufruir dos benefícios de irmãos sem termos as responsabilidades de irmãos. Teve um dia que uma pessoa falou para mim, rapaz, mas eu sinto tão excluído que eu nunca mais fui na igreja. Eu falei, por quê? A pessoa falou que na hora da ceia eles me mandam sentar, aquilo é uma humilhação para mim, simplesmente porque eu não batizei. Eu falei, mas você pode ver o outro lado da situação. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, você quer batizar agora? A pessoa falou, não, de forma nenhuma, minha vida eu não posso batizar. Eu falei, então, o batismo é para quem crê, a ceia é para quem crê, é para quem declara, eu estou aguardando a vinda de Jesus e Ele pode vir me buscar. Como você quer usufruir dos benefícios sem participar das responsabilidades? Então não é constrangimento ficar sentado, é simplesmente dizendo, pastor, ainda não, eu ainda não creio, mas se você quiser ficar em pé na hora da ceia e falar assim, eu quero descer as águas do batismo, você vai sair desse constrangimento. Você quer? Ele falou, não. Entenda, igreja, eu e você precisamos entender o que é ser irmão, o que é ser membro da igreja, porque quando a gente começa a apertar um pouquinho, as ovelhas começam a arredar, aí a gente fala de algumas atitudes, de algumas coisas, aí não, pastor, o pastor está pegando pesado. Irmãos, a pergunta é, vocês são irmãos ou não? Porque se somos irmãos, a nossa vida tem que glorificar a Deus, as nossas atitudes precisam glorificar a Deus, o meu jeito de falar glorifica a Deus, as minhas roupas glorificam a Deus, o meu dia a dia no trabalho glorifica a Deus, porque eu preciso falar que tenho fé, mas não apenas falar, eu preciso de obras que comprovem a minha fé. Então, quando você é exortado, se você é verdadeiramente um irmão, você tem que falar assim, realmente, eu não podia ter errado, mas eu errei. E aí talvez na primeira exortação você ainda resistiu. Deus é tão longânimo e tão misericordioso que Ele está permitindo a segunda exortação, e ainda que você resista, Ele está permitindo a terceira. Isso é bondade, isso é graça. Irmão, se você está vivendo uma vida de pecado e pecando contra alguém, escandalizando o nome do Senhor, quando você for exortado, primeiro pelo Espírito Santo, mas se alguém te exortar, você precisa de dar uma resposta para isso. Davi ficou mais ou menos 9 meses a 1 ano escondendo o pecado, mas o dia que Natan falou assim, esse homem é você, ele falou assim, eu pequei, eu não podia ter pecado, mas eu pequei, eu estou com vergonha do meu pecado, mas eu pequei. Igreja, eu e você precisamos de assumir o nosso pecado quando a gente é confrontado. A pergunta que eu faço para você é, você acha que você está enganando quem? Talvez alguém te confronte e você finge que nada está acontecendo. Só que o texto está falando que se você é confrontado, se você pecou contra alguém, se você fez algo e você não assume, você não é cristão, você não é crente, você não faz parte do povo de Deus. E se você não faz parte do povo de Deus, você está indo para o inferno. Aí o texto está falando, eu não posso deixar de entrar nisso. Até mandei uma mensagem para o pastor para saber direitinho como é que está funcionando. Mas se você é exortado por um irmão, se você é exortado por 2 testemunhas, e se você é exortado pela igreja por um pecado que você cometeu,
e não quer se arrepender, você será excluído como membro da igreja. Pastor, nós estamos numa época de direitos humanos, de amar, de tratar todo mundo bem. Só que o que eu gosto no texto é que está falando, vai ser tratado como gentio e publicano, como alguém que não é da aliança, mas não é porque peca, é porque não se arrepende ao ser confrontado. Vocês estão entendendo? Ah, pastor, fulano de tal fez isso, traiu a esposa, traiu o marido, roubou o banco, passou cheque sem fundo. Isso não é coisa para exclusão. Isso é coisa para tratamento, para conversa, para cuidado, para entender. Você precisa de mudar, meu irmão. Você precisa de lutar pelo seu casamento. Você precisa se arrepender. Mas o grande problema é quando o pecado veio à tona, o pecado é verdade, e alguém exorta, duas pessoas exortam, aí a igreja exorta e a pessoa fala assim: não, eu não quero mudar, eu não quero Jesus, eu não quero me arrepender, eu não preciso de cuidado. Normalmente essa pessoa já nem vem na igreja, porque ela entende, não dá para mim mais. E o que normalmente acontece nos dias de hoje é que em vez da pessoa se tratar, entender, pastor, eu preciso de ajuda, eu errei, eu falhei, aí ela vai para outro ministério, aí lá ela vai tocar, lá ela vai cantar, lá ela vai pregar, e dependendo, lá mesmo ela vai para o inferno. É sério isso, irmão. Nós precisamos de reconhecer, se eu errei, eu preciso de assumir o meu erro. Se eu falhei, eu preciso assumir. Gente, eu falhei, eu não queria ter falhado, é uma vergonha eu ter falhado, mas eu falhei. Então entenda, se você se arrepender, existe chance para você. Independente do tamanho da sua ofensa, independente do tamanho do seu pecado, se você se arrepender, existe paz para você. Existe paz com Deus, a ira de Deus não virá sobre você. Se você é irmão, se você ama o Senhor, você precisa de ter maturidade suficiente para ter os olhos abertos e entender: eu não queria ter errado como eu errei, mas eu estou aqui reconhecendo. Gente, se precisar me disciplinar, me discipline. Se precisar me tomar coisas, me tome. Mas só não me deixe perder o céu, só não me deixe ser condenado ao inferno. Aí eu vou para o contexto e eu vejo que a vontade de Deus com toda essa situação é ganhar o irmão. A vontade de Deus com toda essa situação é não perder seus pequeninos, que por um momento podem até estar cegos, mas através da exortação, através da palavra, através da insistência, através também da vergonha, essa pessoa pode abrir os olhos e entender: existe perdão para a minha vida. Porque talvez eu exortei você, aí você entendeu, mas talvez você não entendeu, aí veio o testemunho, aí veio a liderança da igreja, e você pode abrir seu coração. Mas se esses 3 passos não foram o bastante para você, você tem que ser considerado gentil e publicano. Aí você não precisa de aconselhamento, você precisa de evangelismo. As pessoas não têm que te dar conselho de como lidar com o seu casamento. As pessoas precisam te dar conselho de conhecer a cruz do Calvário. E o dia que a cruz do Calvário entrar no seu coração, aí você vai passar a ser irmão. Igreja, lembrando que se algum dia alguém for excluído ou coisa semelhante, a Bíblia está ensinando que não é para considerar ele inimigo, mas é para considerar ele um campo missionário. Que se um dia essa pessoa se render a Jesus, a vida dela pode mudar, ela pode ser transformada pelo Senhor. Eu sei que é um desafio, talvez você olhe para alguém e pense assim: esse aí não tem jeito. Irmãos, não tem jeito se Jesus não entrar no coração, mas se Jesus entrar no coração, aí acabou. Irmãos, e o texto vai seguir: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Eu e você precisamos entender que esse texto, ele está simplesmente ligando esse contexto, dizendo que se vocês acolherem, ou se vocês excluírem, agindo dessa forma que está aqui,
Você insiste com a pessoa, uma pessoa, você leva 2 testemunhas, você traz a igreja, mas você faz de tudo para cuidar do irmão, você faz de tudo para ganhar o irmão, e ainda assim esse irmão aceita o perdão, aí vocês podem deixar os céus abertos para essa pessoa. Essa é a autoridade da igreja. Mas se esse irmão não quiser, vocês podem ficar tranquilos que o céu está fechado para essa igreja. Isso aqui não é tipo assim, eu estou pensando numa coisa, pastor Marcel também, então está ligado lá no céu e vai dar certo. Não é isso. Se trata desse contexto. E o versículo 19 também diz: também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Lembrando que esse texto também não é que agora nós vamos concordar aqui que nós vamos ganhar um carro novo essa semana. Não é isso. O texto está se tratando daquilo que está citado acima: perdão ou exclusão, cuidado dos irmãos, ganhar as ovelhas. Se esses 2 concordarem aqui na terra, é isso, vocês trataram dessa forma. Esse é o poder da igreja, em perdão, em aconselhamento, em cuidado. E uma outra coisa, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Lembrando que não é simplesmente o fato de ter 2 ou 3 garante que Jesus está. Jesus está quando tem 1, quando tem 2, quando tem 3, quando tem 4. Mas o que o texto está querendo dizer é que onde tem 2 ou 3 com a verdade, onde tem 2 ou 3 buscando o cuidado dos irmãos, para não perder esses pequeninos, eu estou no meio. Aonde tem comunhão, aonde tem união, aonde tem verdade, eu estou no meio. E logo em seguida, Pedro vai começar a pergunta, dizendo: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7. E aí Jesus vai ensinando para ele. Irmãos, por que eu trouxe isso para vocês hoje? É papel para mais de metro. Por que eu trouxe esse texto para o seu coração? Porque talvez você precisa de um pouco de maturidade para aprender a se relacionar. Talvez você ache que a vida cristã é um mundo de fantasia, onde tudo tem que dar certo, tudo tem que sair do jeito que você quer, que as pessoas não desentendem, que as pessoas não decepcionam, que as pessoas não falham. Queridos, eu e você precisamos de ter maturidade. Da mesma forma que a gente lutou para que Deus salvasse um irmão que está aqui hoje, nós precisamos lutar para que Deus alcance também os irmãos que estão nos ofendendo. Talvez a conversão de alguém aqui te alegrou muito, mas talvez a de outros não te alegrou muito, mas eu e você precisamos de ser chamados a essa responsabilidade. Das 100 ovelhas, Jesus não quer perder nenhuma. Só que essas 100 ovelhas vão ter que saber conviver dentro do aprisco. A gente tem que saber se relacionar uns com os outros. Nós temos que jogar por terra esse negócio de que pastores não erram, pastores não falham, irmãos não erram, irmãos não falham, os amigos não nos traem, as pessoas não vacilam. Irmãos, isso é tudo mentira. O relacionamento verdadeiro, ele é feito de pessoas que se perdoam todos os dias. O casamento dos sonhos não é um casamento que você nunca desentendeu com a sua esposa, vocês nunca tiveram opiniões divergentes. Irmãos, o casamento verdadeiro é aquele que o amor se renova todos os dias. Talvez ela ou ele vai te fazer uma raiva danada, mas vocês se amam, vocês fizeram um voto até que a morte os separe. E vão vir 20, 29 anos, 30, 50 e 70, e a morte vai chegar, e vocês vão continuar juntos. A morte chegou, acabou. Aí é paz. Tá bem?
Irmãos, preste atenção. Deus tem que dar graça para nós, para a gente saber se relacionar. Porque talvez você está se ferindo muito fácil. Talvez você está se machucando muito fácil. Aí você está alimentando aquilo, remoendo. Irmãos, não fica assim não. Ressentimento, uma pessoa que se machuca com facilidade, não faz isso não. Seja uma pessoa madura, para procurar e falar assim: irmão, vamos conversar? Eu errei contra você. Irmãos, tem que ter maturidade. Escuta o que eu estou falando. Talvez você vai falar assim: irmão, eu tenho uma dificuldade com você. Você não me desce muito bem. Irmãos, conversa, fala com o irmão: irmão, é difícil. Você anda e eu sinto raiva de você andar. E vai para o Senhor, gente. Vai para o Senhor, porque isso não é um sentimento de alguém que ama o Senhor. Talvez você, sabe o que você tem? Inveja. É sério. Mas eu fico vendo seu Instagram, suas postagens. Irmãos, de verdade, está na hora de nós termos maturidade. Porque talvez a gente não está sendo irmão. Eu estou falando de verdade. Eu fico olhando para certas atitudes minhas. Eu falo: Senhor, me ajuda. Me dá um coração que ama os meus irmãos. Me ensina a ser de fácil convivência. Me ensina a ser tratável. Tem gente, irmão, que é fácil, mas tem gente que a gente não consegue lidar tão bem. Aí o que a gente tem que fazer? 7 quarta-feira, quinta, 7 domingo, 10, e falar: Deus, me transforma. Eu preciso de amar os meus irmãos. Qual que é o meu problema? Me mostra, Deus, qual que é o meu problema com o meu irmão. Eu magoo muito fácil, então resolve isso. Talvez você está querendo a atenção dos irmãos. Tenha sabedoria e vai ter atenção de Deus. Vai cuidar de quem está precisando, vai fazer novos amigos, vai cuidar das pessoas ao seu redor, vai cuidar da sua célula. Como diz, vai caçar um serviço. Deus tem uma obra preciosa na sua vida. Se coloque de pé no nome de Jesus. Irmãos, é tempo de amor, mas de amor responsável, de maturidade, de falar assim: gente, eu errei. Irmãos, é muito ruim reconhecer o erro, mas é assim a vida cristã. Eu errei, eu falhei, eu falei uma palavra que eu não agradei os irmãos, então me perdoa. É muito bom você falar: irmão, eu já pequei contra você, já julguei você no meu coração, mas me perdoa. E seja uma pessoa também repreensível. Como assim, pastor? A gente sempre prega para ser irrepreensível? Sim, só que se tiver motivo, seja repreensível. Assuma seus erros. Se possível, resolve de uma vez. Pecou contra você, te procurou, erra, errei, aí você vai lá e conserta. Na segunda, chamou 2 testemunhas, abre o coração, levou até a igreja, abre o coração, porque Deus está te dando uma chance de ser transformado pelo Senhor. Irmãos, quem convive comigo aí sabe, o Paim, por exemplo, nós convivemos direto. Eu faço muita raiva no Paim, gente. Você fala: não, o Paim que faz raiva, não, faça uma raiva danada, Paim, tem que ter paciência comigo. Aí eu falo: Pai, falhei, errei. Isso é reconhecer. Nós precisamos de reconhecer. Alguém vai tirar uma casquinha danada de você, eu sei. Mas, irmão, você está no lucro com o Senhor, e isso é o bastante. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Não quero que você pense em alguém. Eu quero que você pense em você. Porque talvez você está machucado, você está ferido, você está sangrando. Deus está aqui para mudar a sua história. Irmãos, tem bálsamo do Senhor para as suas feridas aqui hoje. Tem bálsamo do Senhor para te dar um coração que não se fere. Irmãos, quando a gente já morreu para o Senhor, aí você não vai se ferir com muita coisa. Você vai entender que não é a morte, não é a vida, não é os principados, as potestades, as coisas do presente ou do futuro que vão te separar do amor de Deus. Você vai desentender com pessoas, mas você vai prosseguir.
Porque lá no céu, irmão, vai estar nós todos. Eu creio nisso, Deus está te dando uma chance. Lá no céu você vai ter que conviver comigo, gostando ou não. Você vai ter que conviver com o Ferrucci, gostando ou não. Você vai ter que conviver com o Guilherme, gostando ou não. Feche seus olhos no nome de Jesus. Deus, nós te damos graças, Pai, pela sua bondade. Deus, eu reconheço que eu tenho muita coisa para ser transformado. Pai, eu reconheço que o Senhor precisa me ajudar, Pai, na minha caminhada. O Senhor precisa me ajudar a viver a vontade do Senhor. E a minha oração é essa: sonda meu coração, vê se tem algum caminho mau, se tem algum sentimento, meu Pai, no meu coração que está te desagradando. Pai, me mostra como eu devo me comportar. Me dá sabedoria, Deus, para lidar com os meus irmãos na fé. Pai, me dá sabedoria para amar os meus irmãos na fé. Que em nome de Jesus, Pai, o meu coração possa ser sondado pelo Senhor e o Senhor possa me guiar no caminho da salvação. Pai, eu oro também pelos meus irmãos, pela igreja. Deus, é muito bom entendermos, meu Pai, que há uma esperança para o nosso coração pecaminoso. Há uma esperança para as nossas atitudes pecaminosas. Há esperança para os nossos pecados. Há uma esperança, Deus, para esse corpo tão ruim que nós temos. Mas eu reconheço que tudo vem do Senhor. A minha oração, Jesus, é que o Senhor possa tomar cada um de nós nas tuas mãos. Pai, através dessa mensagem, eu não quero que ninguém sinta-se melhor que o outro ou coisa semelhante, não. Mas que o Senhor possa nos mostrar onde estão os nossos erros, onde nós precisamos de mudar e onde nós estamos deixando de glorificar o Teu santo nome. Eu peço que em nome de Jesus, o Senhor nos ensine a tratar os nossos irmãos, nos ensine a perdoar os nossos irmãos, nos ensine a conviver com os nossos irmãos, nos ensine a ter comunhão com os nossos irmãos. Pai, nós somos a família do Senhor na terra e seríamos conhecidos por sermos seus discípulos se amarmos um ao outro. Planta esse amor nos nossos corações e como igreja nós possamos te amar um pouco mais, que o nosso coração possa queimar pelo Senhor. E que em nome de Jesus Cristo, cada um de nós saia daqui recebendo, Deus, esse recado da parte do Senhor e colocando em prática para a honra e a glória do Teu santo nome. Que as nossas vidas sejam curadas pelo Senhor, esse coração de pedra seja curado pelo Senhor, esse coração sensível demais que se fere por qualquer coisa seja curado pelo Senhor e que a graça do Senhor repouse sobre nós. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe a sua semana.